Eu falo 9 idiomas. A menina de 12 anos disse, olhando diretamente nos olhos de Augusto Nogueira. O milionário explodiu em gargalhadas cruéis na frente de todos os executivos. Amanda, filha da faxineira, não baixou o olhar. O que saiu dos lábios dela em seguida o deixou em choque. Augusto Nogueira ajustou seu Rolex de R$150 mil enquanto observava com desdém absoluto a sala de reuniões do 27º andar de sua torre corporativa no coração do Rio de Janeiro. Aos 48 anos havia construído um império tecnológico que o havia convertido em um dos homens mais ricos do Brasil, com uma fortuna pessoal de R$2,8 bilhões, mas também um dos mais arrogantes do país. Seu escritório era um monumento obsceno ao seu ego desmedido. Paredes de mármore negro importado de Carrara, obras de arte que custavam mais que mansões inteiras e uma vista panorâmica de 180 graus que lhe recordava constantemente que estava literalmente por cima de todos os mortais que se arrastavam pelas ruas como formigas insignificantes. Mas o que mais desfrutava Augusto não era sua riqueza astronômica. Era o poder cruel que esta riqueza lhe dava para humilhar e destruir a quem considerava inferiores. Senhor Nogueira, a voz trêmula de sua secretária interrompeu seus pensamentos de superioridade através do intercomunicador dourado. A senhora Rosa e sua filha chegaram para a limpeza. Que entrem, respondeu com um sorriso cruel que se estendia lentamente por seu rosto bronzeado. Hoje vou me divertir um pouco. Durante a última semana, Augusto havia estado planejando meticulosamente seu jogo favorito de humilhação pública. Havia recebido como parte de uma herança familiar um documento antigo escrito em múltiplos idiomas que os melhores tradutores da cidade haviam declarado impossível de decifrar completamente. Era um texto misterioso com caracteres que se misturavam entre mandarim, árabe, sânscrito e outros idiomas que nem sequer os especialistas universitários conseguiam identificar. Mas Augusto havia convertido isto em seu entretenimento pessoal mais cruel. Nesse momento, a porta de cristal se abriu silenciosamente. Rosa Duarte, de 42 anos, entrou com seu uniforme azul marinho impecável, empurrando seu carrinho de limpeza, que havia sido seu companheiro fiel durante os últimos 6 anos trabalhando neste edifício. Atrás dela, com passos vacilantes e uma mochila escolar gasta, mas limpa, vinha sua filha Amanda. Amanda Duarte tinha 12 anos e era a antítese perfeita do mundo de luxo obsceno que a rodeava. Seus sapatos pretos, embora lustrados com esmero, haviam visto dias melhores. Seu uniforme escolar do colégio público estava remendado, mas impecável, e seus livros da biblioteca municipal sobressaíam de uma mochila que claramente havia passado por vários irmãos maiores. Seus olhos, grandes e curiosos, contrastavam dramaticamente com o olhar submisso e temeroso que sua mãe havia desenvolvido depois de anos de ser tratada como invisível. Desculpe, senhor Nogueira, murmurou Rosa com a cabeça baixa, exatamente como havia aprendido que ele esperava. Não sabia que tinha reunião. Minha filha veio comigo hoje porque não tenho com quem deixá-la. Voltamos mais tarde, se preferir. Não. Augusto a deteve com uma gargalhada que soava como o latido de um predador. Fiquem, isto vai ser absolutamente divertido. Se pôs de pé atrás de sua mesa de mármore negro, seus olhos brilhando com a crueldade de alguém que havia encontrado nova presa para torturar. Caminhou ao redor delas como um tubarão rondando, desfrutando do terror óbvio nos olhos de Rosa e a confusão nos da pequena Amanda. Rosa, diga para sua filha o que a mamãe faz aqui todos os dias, ordenou com um sorriso venenoso. Amanda já sabe, senhor. Eu limpo os escritórios, Rosa respondeu em voz baixa, suas mãos agarrando o cabo do carrinho até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Exato. Limpa. Augusto aplaudiu sarcasticamente, sua voz carregada de desprezo. E me diga, qual é seu nível de educação, Rosa? Rosa sentiu que o calor da humilhação subia até suas bochechas. Senhor, eu terminei o ensino médio. O ensino médio. Apenas o ensino médio. Augusto explodiu em uma gargalhada cruel que fez eco em todo o escritório. E aqui você tem sua filhinha, que provavelmente herdou os mesmos genes, medíocres. Amanda sentiu algo estranho se movendo dentro de seu peito. Durante anos havia visto como outras crianças de sua turma viviam em casas grandes,
Tinham roupa nova e seus pais chegavam para buscá-las em carros luxuosos. Havia aceitado que sua família era diferente, que tinham menos, mas nunca havia visto alguém humilhar sua mãe desta maneira tão direta e cruel. Na verdade, Augusto teve uma ideia que lhe pareceu absolutamente hilariante. Amanda, venha aqui. Quero mostrar uma coisa para você. Amanda olhou para sua mãe, que assentiu nervosamente, e se aproximou do escritório com passos pequenos, mas determinados. Apesar de sua juventude, havia algo em seus olhos que Augusto não havia visto jamais nos olhos de Rosa. Uma fagulha de desafio que não havia sido completamente esmagada pela pobreza e pelas circunstâncias. Olhe este documento. Augusto colocou os papéis antigos diante dos olhos dela como se fossem um trapo sujo. Os 5 tradutores mais inteligentes da cidade não conseguem ler isto. São doutores universitários, professores com títulos internacionais, especialistas em idiomas que estudaram durante décadas. Amanda olhou os papéis com curiosidade genuína. Seus olhos se moveram pelos caracteres estranhos, pelas palavras em idiomas que pareciam dançar entre diferentes sistemas de escrita. Sabe o que isto significa? Augusto perguntou com um sorriso zombeteiro que se estendia por toda a sua cara. Era uma pergunta retórica, uma piada cruel projetada para demonstrar a inferioridade óbvia desta menina pobre diante dos acadêmicos educados. Para sua surpresa, Amanda não desviou o olhar imediatamente. Em vez disso, estudou o documento com uma intensidade que era desconcertante em alguém tão jovem. Não, senhor, respondeu finalmente em voz baixa. Claro que não. Augusto rugiu de riso, batendo na mesa com ambas as mãos. Uma menina de 12 anos de uma família de faxineira, enquanto doutores com 30 anos de experiência também não conseguem. Se dirigiu para Rosa, sua voz se tornando ainda mais venenosa. Entende a ironia, Rosa? Você limpa os banheiros de homens que são infinitamente mais inteligentes que você, e sua filha vai terminar fazendo exatamente a mesma coisa, porque a inteligência se herda. Rosa apertou os dentes tentando conter as lágrimas de humilhação que ameaçavam derramar. Durante 6 anos havia suportado comentários como esses. Havia desenvolvido uma couraça emocional para se proteger da crueldade de homens como Augusto. Mas ver sua filha sendo humilhada desta forma era diferente. Era uma dor que cortava mais profundo que qualquer insulto pessoal. Amanda observava toda a cena com uma expressão que estava mudando gradualmente. A confusão inicial estava sendo substituída por algo mais poderoso: indignação. Não por ela mesma, senão por sua mãe, quem trabalhava 14 horas ao dia para manter seus 3 filhos, quem nunca se queixava, quem sempre encontrava uma maneira de colocar comida na mesa e material escolar em suas mochilas. Mas já chega de jogos. Augusto regressou ao seu assento, claramente desfrutando cada segundo de seu espetáculo de crueldade. Rosa, pode começar a limpar. E Amanda, sente-se aí em silêncio enquanto os adultos importantes trabalham. Com licença, senhor. A voz clara e firme de Amanda cortou o ar como uma faca afiada. Augusto se virou surpreso de que a menina se atrevesse a interromper. Sua expressão era uma mistura de diversão e irritação. O que você quer, menina? Vai defender a mamãe? Amanda caminhou lentamente pelo escritório, seus passos ressoando no mármore, com uma determinação que surpreendeu a todos na sala. Quando chegou diante de Augusto, olhou diretamente nos olhos de um adulto que estava tentando intimidá-la. Senhor, disse com uma calma que contrastava dramaticamente com sua idade. O senhor disse que os melhores tradutores da cidade não conseguem ler esse documento. Augusto piscou, confuso pela confiança na voz desta criança que deveria estar tremendo de medo. Isso mesmo. E daí? E o senhor pode lê-lo? A pergunta golpeou Augusto como uma bofetada inesperada. Durante toda a sua vida havia usado sua riqueza e posição para intimidar outros, mas nunca havia afirmado ter conhecimentos acadêmicos específicos. Sua fortuna vinha de investimentos inteligentes e cruéis decisões de negócios, não de educação superior. Isso não vem ao caso. Augusto gaguejou, sentindo pela primeira vez em anos que estava perdendo o controle de uma conversa. Eu não sou tradutor. Então, o senhor também não consegue lê-lo, Amanda declarou com uma lógica simples, mas devastadora. Isso o faz menos inteligente que os doutores,
que também não conseguem. Rosa ficou sem fôlego. Em 12 anos de vida, nunca havia visto sua filha desafiar um adulto desta maneira. E certamente nunca havia visto ninguém, criança ou adulto, colocar Augusto Nogueira em uma posição tão desconfortável com uma pergunta simples. Augusto sentiu que sua cara se avermelhava, uma mistura de ira e algo que não experimentava há décadas. Vergonha. Esta menina de 12 anos acabara de expor a hipocrisia fundamental em sua lógica com a claridade brutal da inocência. Isso é completamente diferente, rugiu, sua voz aumentando de volume para compensar a fraqueza de seu argumento. Eu sou um empresário bem-sucedido, valho quase 3 bilhões de reais. Mas isso o faz mais inteligente? Amanda perguntou com a mesma calma inabalável. Minha professora diz que a inteligência não se mede pelo dinheiro que você tem, senão pelo que você sabe e como trata os outros. O silêncio que seguiu foi tão profundo que se podia escutar o zumbido do ar-condicionado. Augusto se encontrou completamente desarmado pela lógica simples mas impecável de uma menina de 12 anos que acabara de destruir seu argumento central com a precisão de um cirurgião. Rosa olhava para sua filha com uma mistura de terror e orgulho. Terror porque sabia que Augusto Nogueira tinha o poder de destruir suas vidas com uma única ligação. Orgulho porque, pela primeira vez, estava vendo sua filha se defender. E, por extensão, defendendo a dignidade de sua família. Além disso, Amanda continuou, sua voz ficando mais forte a cada palavra. O senhor disse que eu não conseguiria ler o documento porque sou filha de uma faxineira, mas nunca me perguntou que idiomas eu falo. Augusto sentiu um arrepio estranho percorrendo sua espinha dorsal. Havia algo na maneira como Amanda havia pronunciado essas últimas palavras que lhe dava uma sensação ruim. Que idiomas você fala? Perguntou, embora já não estivesse seguro de que queria escutar a resposta. Amanda o olhou diretamente nos olhos, com uma confiança que parecia impossível em alguém tão jovem. Eu falo português nativo, inglês avançado, espanhol fluente, francês intermediário, italiano básico, alemão conversacional, mandarim básico, árabe conversacional e russo iniciante. A lista saiu de seus lábios como uma sequência poderosa, cada idioma pronunciado com uma precisão que fez a mandíbula de Augusto cair lentamente. São 9 idiomas, acrescentou Amanda com um sorriso pequeno mas triunfante. Quantos o senhor fala? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Rosa havia ficado paralisada, não apenas pelo choque de escutar sua filha enumerar idiomas que ela mesma não sabia que conhecia, senão pela percepção de que a dinâmica de poder na sala acabara de mudar completamente. Augusto abriu e fechou a boca várias vezes como um peixe fora d'água. Durante 48 anos, havia usado sua riqueza como um escudo e uma espada, intimidando outros com seu sucesso financeiro. Nunca se havia encontrado em uma situação onde uma menina de 12 anos o havia superado intelectualmente em público. Como... gaguejou, toda sua arrogância evaporando. Gostaria que eu tentasse ler seu documento? Amanda perguntou, com uma cortesia que de alguma forma tornava a oferta ainda mais devastadora. Talvez eu possa ajudar onde os doutores não conseguiram. E naquele momento, Augusto Nogueira se deu conta de que havia cometido o erro mais grave de sua vida. Havia subestimado completamente a pessoa errada e estava prestes a descobrir que algumas humilhações não se pode comprar para sair delas. A pequena Amanda Duarte estava prestes a mudar seu mundo para sempre. O silêncio que seguiu a pergunta de Amanda foi tão denso que parecia ter peso físico. Augusto Nogueira, o homem mais poderoso do Rio de Janeiro, se encontrou completamente paralisado por uma menina de 12 anos que acabara de despedaçar sua lógica com a simplicidade brutal da verdade. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto processava o que acabara de escutar. 9 idiomas. Uma menina que supostamente deveria estar agradecida pelas migalhas de educação pública havia declarado que falava 9 idiomas, mais do que ele poderia aprender em toda a sua vida, mesmo com todos os seus bilhões. Isso é impossível. Augusto finalmente gaguejou, sua voz soando estranhamente fraca na sala que havia projetado especificamente para intimidar. Onde você aprendeu tudo isso? Amanda o olhou com uma expressão que era uma mistura de paciência e determinação.
como se estivesse explicando algo óbvio para um adulto que não havia estado prestando atenção. Na biblioteca municipal, Sr. Nogueira. Eles têm programas gratuitos de idiomas todos os dias depois da escola. Também há vídeos na internet, aplicativos gratuitos e livros que qualquer pessoa pode pegar emprestado se tiver curiosidade de aprender. Cada palavra era como uma bofetada suave, mas devastadora. Augusto se deu conta de que, enquanto ele havia estado gastando centenas de milhares de reais em obras de arte que ninguém via, em restaurantes exclusivos, onde ostentava sua riqueza, e em relógios que custavam mais que o salário anual de Rosa, esta menina havia estado construindo silenciosamente um conhecimento que ele nunca poderia comprar. Rosa olhava para sua filha com uma mistura de espanto e terror. Havia sabido que Amanda era inteligente, que sempre trazia boas notas para casa, que passava horas na biblioteca, mas nunca havia imaginado a verdadeira extensão do que sua filha havia estado aprendendo em silêncio. Os programas são dirigidos por imigrantes que vivem na cidade. Amanda continuou com a mesma calma inquebrantável. A senhora Wang me ensina mandarim às terças. Ahmed me ajuda com árabe às quintas. Maria me ensina italiano aos sábados. São pessoas que, como minha mãe, têm trabalho simples, mas sabem coisas incríveis. Augusto sentiu enjoo. Esta menina acabara de descrever uma rede de aprendizado que ele nunca havia sabido que existia. Uma comunidade de pessoas que ele havia descartado automaticamente como inferiores, mas que aparentemente possuíam conhecimentos que rivalizavam com os de professores universitários. Mas isso não significa que você possa ler um documento acadêmico complexo, Augusto disse, se agarrando desesperadamente a qualquer fragmento de superioridade que pudesse manter. Falar idiomas básicos não é a mesma coisa que entender textos antigos especializados. Tem razão, Amanda assentiu, surpreendendo-o. Por isso também estudo na seção de línguas clássicas da Biblioteca Central da UFRJ aos fins de semana. Os bibliotecários me deixam entrar porque sempre devolvo os livros no prazo e nunca faço barulho. A mandíbula de Augusto despencou completamente. A biblioteca da Universidade Federal, aos sábados de manhã, está quase vazia. Tenho estado lendo sobre linguística comparada, sistemas de escrita antigos e evolução de idiomas durante os últimos 2 anos. É fascinante como os idiomas se conectam entre si através da história. Augusto se deixou cair em sua cadeira como se alguém tivesse tirado todos os ossos de seu corpo. Esta menina de 12 anos não apenas havia estado aprendendo idiomas modernos, mas havia estado estudando independentemente temas que normalmente requeriam títulos de pós-graduação para compreender completamente. 2 anos, sussurrou, sua voz mal audível. Comecei quando tinha 10 anos. Minha mãe trabalhava turnos duplos para nos pagar uma escola particular, mas depois perdeu esse trabalho extra. Quando voltei para a escola pública, tinha muito tempo livre porque as aulas eram mais fáceis. Então decidi usar esse tempo para aprender coisas que realmente me interessavam. Cada palavra era como uma martelada direta no ego de Augusto. Se deu conta de que, enquanto ele estava se gabando sobre a educação superior que seu dinheiro podia comprar, esta menina estava obtendo uma educação que era infinitamente mais impressionante através de pura curiosidade intelectual e determinação. Me mostre, Augusto disse subitamente, sua voz áspera. Se realmente sabe tudo isso, me mostre. Amanda olhou para sua mãe, que assentiu nervosamente, e se aproximou da mesa onde estava o documento misterioso que havia derrotado os 5 tradutores mais prestigiosos da cidade. Pegou os papéis com mãos firmes e os estudou durante um momento que se sentiu como uma eternidade. Augusto podia ver seus olhos se movendo pelos caracteres estranhos, reconhecendo padrões, fazendo conexões que os especialistas universitários haviam perdido. É interessante, Amanda murmurou, mais para si mesma que para os outros. Não é um idioma único, é uma combinação de vários sistemas de escrita organizados em camadas temáticas. Augusto sentiu como se o mundo inteiro estivesse virando de cabeça para baixo. O quê? O que isso significa? O documento está estruturado como um quebra-cabeça linguístico. Cada parágrafo está escrito em um idioma diferente, mas todos os parágrafos falam do mesmo tema desde perspectivas culturais diferentes. É como se alguém quisesse preservar a mesma sabedoria em múltiplas tradições linguísticas. Rosa se aproximou lentamente, fascinada apesar de seu terror.
Nunca havia visto sua filha falar com esta autoridade acadêmica. Nunca havia presenciado o alcance real de sua inteligência. Você pode lê-lo? Rosa perguntou em um sussurro. Amanda levantou o olhar do documento e olhou diretamente para Augusto. Quer que eu tente, Sr. Nogueira? Augusto sentia como se estivesse parado na beira de um precipício. Uma parte dele queria dizer que não. Queria manter a ilusão de que esta menina era apenas isso. Uma criança que havia tido sorte com algumas frases memorizadas. Mas outra parte dele, uma parte que havia estado enterrada sob décadas de arrogância, estava genuinamente curiosa para saber o que diria esta criatura extraordinária. Sim, murmurou. Tente. Amanda voltou sua atenção ao documento e começou a ler, mas o que saiu de sua boca fez Augusto ficar completamente paralisado, porque Amanda Duarte, a filha de 12 anos de uma faxineira, começou a ler o primeiro parágrafo em mandarim clássico perfeito. Sua pronúncia era impecável, com tons que indicavam não apenas conhecimento do idioma, mas compreensão profunda de seus matizes culturais. As palavras fluíam de seus lábios como música antiga, carregadas de significado e autoridade que parecia impossível em alguém tão jovem. Augusto havia ficado com a boca entreaberta, sua expressão de zombaria se transformando em uma de choque absoluto que jamais esqueceria. Durante 48 anos, havia operado sob a crença de que a educação real, a inteligência verdadeira, só estava disponível para quem podia pagá-la. Esta menina acabara de despedaçar essa crença completamente. Mas Amanda não parou aí. Quando terminou o primeiro parágrafo em mandarim, sem sequer fazer uma pausa, passou ao segundo parágrafo e começou a ler em árabe clássico com a mesma fluência sobrenatural. As palavras saíam de sua boca com uma musicalidade que fez Augusto se sentir como se estivesse presenciando algo impossível. Esta não era uma menina recitando frases memorizadas. Esta era uma acadêmica genuína que entendia não apenas as palavras, mas os contextos culturais e históricos por trás de cada expressão. Rosa levou as mãos ao coração, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Sua filha, sua pequena Amanda, que ajudava a lavar pratos depois do jantar e que fazia sua lição de casa na mesa da cozinha sob uma lâmpada fraca, estava demonstrando um nível de conhecimento que rivalizava com o de professores universitários. Amanda continuou com o terceiro parágrafo, desta vez falando no que soava como italiano antigo. Augusto não tinha ideia do que estava dizendo, mas podia escutar a reverência em sua voz, como se entendesse não apenas as palavras, mas o peso espiritual e filosófico que carregavam. Com cada idioma que Amanda dominava perfeitamente, a humilhação de Augusto crescia exponencialmente. Se deu conta de que durante décadas havia estado se gabando de sua educação superior diante de funcionários como Rosa, quando na realidade a filha de Rosa sabia mais sobre praticamente qualquer tema acadêmico do que ele jamais saberia. Seu mundo de certezas estava desmoronando palavra por palavra, idioma por idioma. Amanda leu o quarto parágrafo no que soava como russo, sua voz adquirindo uma qualidade diferente que indicava respeito profundo pela tradição que estava representando. Depois, o quinto parágrafo em alemão clássico, seguido pelo sexto em francês. Quando finalmente terminou de ler, Amanda levantou o olhar do documento e olhou diretamente para Augusto. Pela primeira vez na história de suas interações com funcionários de serviço, não havia submissão nos olhos que o olhavam. Havia algo que ele nunca havia visto dirigido a ele. Uma inteligência profunda, antiga, sábia, que havia estado oculta todo este tempo por trás da pobreza econômica e da juventude. Quer que eu traduza o significado completo, Sr. Nogueira? Amanda perguntou com uma calma que contrastava dramaticamente com o tremor que havia invadido todos os presentes. Augusto tentou falar, mas só saiu um som abafado de sua garganta. Sua cara havia passado do vermelho da ira ao branco do choque absoluto. Suas mãos tremiam e podia sentir suor frio escorrendo pelas costas apesar do ar condicionado da sala. Rosa se aproximou de sua filha com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Amanda, como? Onde você aprendeu tudo isso? Amanda sorriu pela primeira vez desde que havia começado toda esta situação, mas era um sorriso que tinha uma sabedoria que parecia impossível em alguém de sua idade. Mamãe,
respondeu com uma voz que subitamente tinha uma dignidade que Augusto nunca havia escutado antes em sua sala. Você sempre me disse que a educação era a única coisa que ninguém poderia me tirar. Então decidi pegar toda a educação que pudesse encontrar. Não importava se tivesse que conseguir em bibliotecas públicas. Essas palavras foram como uma adaga direta ao coração de Augusto. Se deu conta de que esta menina havia conseguido mais com recursos gratuitos e determinação pessoal do que ele havia conseguido com milhões de reais e conexões de elite. Augusto finalmente encontrou sua voz, embora soasse estrangulada e fraca. O quê? O que diz o documento? Amanda colocou o documento sobre a mesa de mármore com cuidado reverencial, como se fosse um tesouro precioso. Seus movimentos eram subitamente diferentes. Já não tinha a postura encolhida de uma menina tentando ser invisível, mas a postura ereta de alguém que conhecia seu próprio valor intelectual. O documento fala sobre a verdadeira natureza da sabedoria e da riqueza. Amanda começou, sua voz clara e firme. Diz que a sabedoria verdadeira não habita em palácios dourados, mas em corações humildes. Que a riqueza real não se conta em moedas, mas na capacidade de ver a dignidade em cada alma. Cada palavra era como uma flecha dirigida diretamente à alma de Augusto. Se deu conta de que o documento não era apenas um quebra-cabeça linguístico, era um espelho que refletia exatamente o que ele havia se tornado e o que havia perdido no processo. Diz que aquele que se acredita superior por suas posses é o mais pobre de todos os homens, pois perdeu a habilidade de reconhecer a luz nos outros. Amanda continuou, olhando diretamente para Augusto enquanto falava. E o que mais? Augusto sussurrou, embora uma parte dele já não quisesse escutar a resposta. Que o verdadeiro poder não vem da capacidade de humilhar outros, mas da capacidade de elevá-los. E que quando um homem poderoso descobre que esteve cego à sabedoria que o rodeava, esse é o momento de seu verdadeiro despertar ou de sua condenação eterna. A sala ficou em silêncio absoluto quando Amanda terminou. Augusto se deu conta de que não apenas havia sido humilhado por uma menina de 12 anos. Havia sido julgado por ela e encontrado defeitos em todos os aspectos que realmente importavam. Havia se encontrado cara a cara com sua própria alma e não gostava nada do que via. O silêncio que seguiu as palavras de Amanda foi tão profundo que Augusto podia escutar o batimento de seu próprio coração ecoando como tambores de guerra em seus ouvidos. Pela primeira vez em 48 anos de vida se encontrava completamente sem palavras, sem defesas, sem a armadura de arrogância que havia construído cuidadosamente durante décadas. Suas mãos tremeram enquanto se agarrava à borda de sua mesa de mármore, tentando encontrar algo sólido em um mundo que de repente havia se tornado líquido e instável. A menina que havia estado parada diante dele já não era simplesmente a filha de uma funcionária de limpeza. Era um espelho brutal que refletia tudo o que ele havia perdido, tudo o que nunca havia sido e tudo o que jamais poderia comprar com seus 2,8 bilhões de reais. Quem você é realmente? Augusto sussurrou, sua voz mal audível na sala que havia projetado para intimidar, mas que agora se sentia como uma prisão de sua própria construção. Amanda o olhou com uma expressão que era uma mistura de compaixão e uma sabedoria que parecia impossível em alguém de 12 anos. Sou exatamente quem o senhor sempre viu, senhor Nogueira. Sou Amanda Duarte, filha de Rosa Duarte, estudante da Escola Municipal Professor José de Alencar, e alguém que acredita que todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade. Cada palavra era como uma gota de ácido caindo sobre a alma de Augusto. Se deu conta de que durante toda a sua vida havia estado confundindo as etiquetas externas com o valor real das pessoas. Havia julgado Rosa por seu uniforme de limpeza, sem se perguntar nunca que tipo de mãe podia criar uma filha tão extraordinária. Havia assumido que a pobreza econômica era igual à pobreza intelectual, quando a evidência do contrário havia estado diante dele durante anos. Rosa se aproximou de sua filha e colocou uma mão protetora em seu ombro. Amanda, é hora de irmos, murmurou suavemente, claramente preocupada pelas possíveis consequências do que acabara de acontecer. Não, Augusto disse subitamente, sua voz áspera com emoção. Por favor, não vão embora. Mãe e filha o olharam com surpresa. Durante 6 anos,
Augusto nunca havia pedido nada por favor a Rosa. Nunca havia mostrado a menor consideração por seus horários, suas necessidades ou sua humanidade básica. Preciso entender, Augusto continuou, lutando com palavras que não havia pronunciado nunca antes. Como é possível? Como pode uma menina de 12 anos saber mais que eu sobre tudo? Amanda trocou um olhar com sua mãe, que assentiu quase imperceptivelmente, e se aproximou da cadeira diante da mesa de Augusto. Pela primeira vez na história daquela sala, alguém que não era milionário se sentava como igual diante do dono do império. Não sei mais que o senhor sobre tudo, senhor Nogueira. Amanda respondeu com honestidade brutal. O senhor sabe sobre negócios, sobre fazer dinheiro, sobre dirigir empresas. Essas são habilidades que eu não tenho. Mas, continuou, e Augusto pôde sentir que vinha um mas devastador. O senhor nunca aprendeu sobre as coisas que realmente importam. Nunca aprendeu sobre respeito, sobre humildade, sobre ver a humanidade nos outros. E essas são as lições mais importantes de todas. Augusto sentiu como se cada palavra fosse um soco direto no estômago. E você sim as aprendeu? Perguntou, sua voz saindo mais baixa que o normal. Minha mãe me ensinou. Amanda respondeu simplesmente, olhando para Rosa com amor genuíno. Ela trabalha 14 horas por dia para nos dar uma vida digna a meus irmãos e a mim. Nunca se queixa. Nunca fala mal das pessoas que a tratam injustamente. Sempre encontra tempo para me ajudar com as lições de casa, mesmo quando está exausta. Rosa sentiu lágrimas se formando em seus olhos ao escutar sua filha descrever seus sacrifícios com tanta clareza e apreço. Sabe o que minha mãe me ensinou que vale mais que todos os seus milhões? Amanda perguntou, olhando diretamente para Augusto. Augusto balançou a cabeça, incapaz de falar. Me ensinou que a verdadeira riqueza está na capacidade de fazer com que outros se sintam valiosos. Me ensinou que a inteligência sem bondade é simplesmente crueldade educada. E me ensinou que não importa quão pouco você tenha materialmente, sempre pode escolher tratar os outros com dignidade. Cada lição era como uma bofetada suave, mas devastadora. Augusto se deu conta de que Rosa, a quem havia tratado como se fosse invisível durante 6 anos, havia estado criando uma filósofa em seu lar humilde, enquanto ele havia estado acumulando objetos caros em sua mansão vazia. Mas eu trabalhei toda a minha vida para chegar onde estou, Augusto protestou fracamente, se agarrando aos últimos pedaços de sua autoimagem. Construí um império do zero. E isso é admirável. Amanda concordou, surpreendendo-o com sua franqueza. Mas a pergunta é, para que o construiu? Para ajudar outros? Para fazer do mundo um lugar melhor? Ou só para se sentir superior a pessoas como minha mãe? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba esperando explodir. Augusto abriu a boca para se defender, mas se deu conta de que não tinha uma resposta que não o fizesse parecer o monstro egoísta que provavelmente era. Não sei, admitiu finalmente, sua voz se quebrando com a admissão mais honesta que havia feito em décadas. Essa é a diferença entre nós, Sr. Nogueira, Amanda disse suavemente. O senhor nunca se perguntou por que estava construindo seu império. Eu sempre me pergunto por que estou aprendendo cada novo idioma, lendo cada novo livro, estudando cada novo tema. E qual é sua resposta? Porque quero entender o mundo bem o suficiente para ajudar a mudá-lo. Porque acredito que a educação é uma ferramenta para a justiça, não para a arrogância. E porque quero honrar os sacrifícios que minha mãe fez, dando um propósito a tudo o que aprendi. Augusto sentiu algo estranho se movendo em seu peito. Algo que não havia experimentado em anos. Era uma mistura de vergonha profunda e algo que poderia ser admiração, respeito. Não estava seguro, mas sabia que era a primeira vez em décadas que sentia que estava na presença de alguém genuinamente superior a ele. Não em dinheiro ou poder, mas nas coisas que realmente importavam. O que faço agora? Perguntou, e se surpreendeu com a vulnerabilidade genuína em sua própria voz. Amanda o estudou durante um longo momento, como se estivesse avaliando se a pergunta era sincera ou simplesmente outra manipulação. Aparentemente decidiu que era genuína. Primeiro, disse, precisa pedir desculpas à minha mãe. Não só por hoje, mas por 6 anos de tratá-la como se fosse invisível.
Augusto olhou para Rosa, que havia estado observando toda a conversa com uma mistura de terror e fascinação. Durante 6 anos havia sido simplesmente a mulher da limpeza para ele. Nunca havia sabido seu nome completo. Nunca havia perguntado sobre sua família. Nunca havia reconhecido sequer sua humanidade básica. Rosa, começou sua voz tremendo. Sinto muito. Sinto muito por todos estes anos de tratá-la como se não fosse uma pessoa real. Sinto muito por nunca perguntar sobre sua vida, por nunca reconhecer que tem uma família, sonhos, esperanças. E sinto muito especialmente por humilhá-la diante de sua filha hoje. Rosa ficou sem fôlego. Em 6 anos de trabalho, Augusto nunca havia pronunciado seu nome, muito menos se desculpado por algo. Mas uma desculpa não é suficiente. Amanda continuou implacavelmente. As palavras são fáceis. As mudanças reais requerem ações. Que tipo de ações? Precisa mudar como trata todos os seus funcionários. Precisa aprender seus nomes, entender suas vidas, reconhecer sua humanidade. Precisa usar sua riqueza para elevar outros em vez de humilhá-los. Mas eu não sei como fazer isso, Augusto admitiu, se sentindo como uma criança perdida. Então aprenda, Amanda respondeu com a mesma determinação que havia usado para aprender 9 idiomas. Minha mãe pode lhe ensinar. Ela sabe mais sobre liderança real que todos os livros de negócios que o senhor leu. Augusto olhou para Rosa com olhos novos. Pela primeira vez em 6 anos realmente a viu. Viu uma mulher que havia criado uma filha extraordinária enquanto trabalhava em empregos exaustivos. Viu alguém que havia mantido sua dignidade apesar de anos de humilhação. Viu uma líder real que havia estado debaixo de seu nariz todo este tempo. Rosa, disse suavemente, me ajudaria? Me ensinaria como ser melhor? Rosa o olhou durante um longo momento, avaliando se esta transformação era genuína ou temporária. Finalmente, assentiu lentamente. Mas há condições, interveio Amanda. As que vocês quiserem, Augusto respondeu imediatamente. Primeira, minha mãe precisa de um trabalho real, com um salário digno e respeito. Chega de limpar banheiros para um homem que pode pagar 100 funcionários. Concordo. Segunda, o senhor vai criar um programa de bolsas para crianças como eu. Crianças inteligentes de famílias trabalhadoras que merecem oportunidades reais. Concordo. Terceira, vai aprender pelo menos um idioma novo para entender o que se sente estar nos sapatos de um estudante outra vez. Augusto piscou, surpreso por essa condição. Que idioma? Amanda sorriu pela primeira vez desde que havia começado toda esta situação. Vou lhe ensinar mandarim às terças depois do trabalho na biblioteca municipal. A ideia de Augusto Nogueira, um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro, aprendendo idiomas em uma biblioteca pública, era tão revolucionária que quase parecia impossível. Mas enquanto olhava para esta menina extraordinária e sua mãe resiliente, se deu conta de que talvez fosse exatamente o tipo de impossível que precisava em sua vida. Temos um acordo? Amanda perguntou, estendendo sua mão pequena mas firme. Augusto olhou para a mão da menina durante um momento, sabendo que apertá-la mudaria fundamentalmente quem ele era como pessoa. Depois, pela primeira vez em décadas, tomou uma decisão baseada não no dinheiro ou no poder, mas na esperança de se tornar alguém digno de respeito. Apertou a mão de Amanda firmemente. Temos um acordo, disse. E pela primeira vez em anos, sinto que fiz algo realmente importante. A mudança havia começado. O homem que havia entrado naquela sala como um tirano arrogante estava saindo como alguém disposto a aprender. E tudo porque uma menina de 12 anos teve a coragem de mostrar que a verdadeira educação não se compra, se conquista. Que a verdadeira riqueza não se acumula, se compartilha. E que a verdadeira grandeza não se impõe, se inspira. 3 dias depois do encontro que havia mudado tudo, Augusto Nogueira se encontrou fazendo algo que jamais havia imaginado em toda sua vida. Esperando nervosamente no saguão da Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis, um prédio pelo qual havia passado durante décadas sem sequer notá-lo. Suas mãos suavam enquanto segurava um caderno universitário básico que havia comprado numa papelaria do bairro, se sentindo como um estudante de primeiro dia esperando conhecer sua professora mais intimidante.
O contraste não poderia ter sido mais dramático. Durante 48 anos, Augusto havia operado desde torres de cristal, escritórios de mármore e salas de reuniões, onde cada objeto custava mais que o salário anual de uma família média. Agora estava parado num espaço público, rodeado de crianças fazendo lição de casa, idosos lendo jornais e mães carregando bebês enquanto procuravam livros. Era um mundo completamente diferente do seu, um mundo que existia em paralelo à sua bolha de privilégio, sem que ele jamais o tivesse percebido. Senhor Nogueira, uma voz familiar o tirou de suas reflexões ansiosas. Se virou para ver Amanda caminhando em sua direção com uma mochila escolar cheia de livros e um sorriso que era profissional, mas caloroso. Já não usava o uniforme escolar gasto que havia usado durante seu primeiro encontro, mas roupas casuais de fim de semana que, embora claramente não fossem caras, estavam impecáveis e combinadas com cuidado. Amanda, Augusto respondeu, se surpreendendo com o quão natural soava pronunciar seu nome com respeito genuíno. Obrigado por fazer isso. E está pronto para sua primeira aula? Amanda perguntou, gesticulando para as mesas de estudo que estavam cheias de estudantes de todas as idades. Honestamente, estou apavorado, Augusto admitiu, uma confissão que teria sido impensável uma semana antes. Não sou estudante desde a faculdade e isso foi há 30 anos. Amanda o guiou para uma mesa na seção de idiomas, uma área que Augusto nunca havia sabido que existia. As paredes estavam cobertas com cartazes de alfabetos em diferentes idiomas, mapas do mundo marcando famílias linguísticas e horários de aulas gratuitas em dezenas de idiomas diferentes. Tudo isso é gratuito? Augusto perguntou com incredulidade genuína. Completamente gratuito, Amanda respondeu enquanto organizava materiais básicos de mandarim na mesa. A prefeitura acredita que a educação deve ser acessível para todos, não só para quem pode pagar. A declaração atingiu Augusto como uma bofetada suave. Durante décadas havia assumido que educação de qualidade era um privilégio que se comprava, quando aparentemente havia estado disponível a algumas quadras de seu escritório todo este tempo. Vamos começar com o básico, Amanda anunciou, abrindo um livro didático gasto, mas bem cuidado. Os 4 tons do mandarim são fundamentais. Sem eles, uma palavra pode significar coisas completamente diferentes. Durante a hora seguinte, Augusto experimentou algo que não havia sentido em décadas. A humildade absoluta de ser completamente ignorante num assunto. Amanda era uma professora paciente, mas exigente, corrigindo sua pronúncia com a mesma autoridade acadêmica que havia demonstrado ao traduzir o documento misterioso. Ma. Augusto tentava repetir os tons, sua voz soando desajeitada e áspera comparada com a fluência musical de Amanda. Melhor. Amanda o encorajou depois de sua 10ª tentativa. Lembre-se, o primeiro tom é alto e plano, como se estivesse cantando uma nota sustentada. Augusto se deu conta de que estava suando pelo esforço mental de algo que esta menina de 12 anos dominava sem esforço aparente. Era uma lição de humildade mais profunda que qualquer perda financeira que houvesse experimentado. Posso lhe perguntar uma coisa? Augusto disse durante uma pausa. Claro. Como consegue ensinar com tanta paciência alguém que a tratou tão mal? Amanda considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Porque acredito em segundas chances. E porque ensinar é uma forma de honrar todos os professores que foram pacientes comigo. Mas você não está com raiva? Não sente ressentimento? Estava com raiva. Amanda admitiu honestamente. Muito com raiva. Mas minha mãe me ensinou que a raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de jogá-lo em outra pessoa. No final, só você se queima. A sabedoria dessas palavras vindas de alguém que poderia ser sua neta atingiu Augusto profundamente. Se deu conta de que havia estado segurando carvões em brasa de arrogância e desprezo durante décadas, se queimando sem perceber. Vamos continuar, disse, determinado a honrar a paciência de sua jovem professora com esforço genuíno. Enquanto progredia desajeitadamente através de caracteres básicos do mandarim, Augusto se tornou consciente de seu entorno. Na mesa ao lado, uma mulher idosa ajudava uma criança com matemática. Em outra, um grupo de adolescentes estudava em silêncio para provas. Na seção de computadores, adultos aprendiam habilidades digitais básicas.
era um microcosmo de aprendizado e crescimento que havia existido em paralelo ao seu mundo de luxo sem que ele jamais o percebesse. Se deu conta de que havia estado vivendo numa bolha tão densa que havia perdido completamente de vista a humanidade que o rodeava. Amanda, disse suavemente, posso conhecer alguns de seus outros professores? Os olhos de Amanda se iluminaram. Sério? Gostaria? Adoraria. Amanda o guiou pela biblioteca, apresentando-o a uma comunidade extraordinária de educadores voluntários que havia estado funcionando debaixo de seu nariz durante anos. Conheceu Ahmed, um refugiado sírio que ensinava árabe enquanto trabalhava como taxista. A senhora Wang, uma aposentada que havia sido professora em Beijing antes de imigrar. Maria, uma empregada doméstica que ensinava italiano nos fins de semana. Cada apresentação era como um soco suave em sua visão de mundo anterior. Essas pessoas, que ele teria desprezado automaticamente como empregos de serviço, se revelaram educadores brilhantes com histórias extraordinárias de resistência e conhecimento. Doutor Ahmed, Augusto disse, usando o título que Amanda lhe disse ser apropriado. Amanda me conta que o senhor ensina árabe clássico. Ahmed sorriu calorosamente. É uma honra manter vivo o idioma. Em meu país era professor universitário de literatura. Aqui dirijo táxi, mas os idiomas vivem no coração. Augusto sentiu uma pontada de vergonha ao lembrar quantas vezes havia pegado táxis dirigidos por homens como Ahmed, sem se perguntar nunca sobre suas vidas anteriores, suas perdas, suas contribuições silenciosas à comunidade. Poderia me ensinar um pouco de árabe também? Perguntou timidamente. Seria uma honra, Ahmed respondeu. E Augusto pôde ver lágrimas se formando em seus olhos. Faz muito tempo que alguém me pede para ensinar pelo simples amor ao conhecimento. Quando finalmente terminou sua primeira aula de mandarim, Augusto se sentia física e mentalmente exausto, mas também estranhamente energizado. Durante décadas, havia assumido que havia terminado de aprender, que sua educação estava completa. Descobrir que ainda podia lutar com conceitos novos, ainda podia sentir a satisfação de dominar algo difícil, era uma revelação inesperada. Mesmo horário na próxima semana? Amanda perguntou enquanto empacotava seus materiais. Absolutamente, Augusto respondeu sem hesitar. E Amanda, obrigado, não só pela aula de idioma, mas por me mostrar um mundo que eu estava ignorando. Não estava ignorando, Amanda corrigiu gentilmente. Só não sabia que existia. Agora que sabe, pode escolher o que fazer com esse conhecimento. Enquanto Augusto dirigia de volta à sua mansão naquela noite, seus pensamentos estavam completamente ocupados pelas lições do dia. Não só as lições de mandarim, mas as lições mais profundas sobre comunidade, humildade e a riqueza de conhecimento que existia em lugares que nunca havia pensado em procurar. No dia seguinte, Augusto fez algo que surpreendeu toda a sua equipe executiva. Convocou uma reunião de emergência, não para discutir lucros ou expansão, mas para falar sobre responsabilidade social corporativa. Quero que estabeleçamos um programa de bolsas completas para estudantes de famílias trabalhadoras, anunciou a seus executivos surpresos. E quero que patrocinemos programas de idiomas em bibliotecas públicas em toda a cidade. Qual é o retorno do investimento? Perguntou seu diretor financeiro com confusão evidente. O retorno é que vivemos numa sociedade melhor, Augusto respondeu, se surpreendendo com a convicção em sua voz. O retorno é que paramos de desperdiçar talento humano por acidente de nascimento. Seus executivos trocaram olhares preocupados, claramente pensando que seu chefe havia perdido a sanidade. Mas Augusto já não se preocupava com o que pensavam os homens que haviam sido cúmplices de sua arrogância anterior. Naquela mesma semana, cumpriu outra de suas promessas. Rosa Duarte foi oficialmente contratada como diretora de desenvolvimento humano, com um salário que era 10 vezes o que havia estado ganhando como funcionária de limpeza. Sua primeira tarefa seria trabalhar com Augusto para identificar e desenvolver talento oculto entre todos os funcionários da empresa. Rosa, Augusto lhe disse durante sua primeira reunião oficial, quero que me ensine tudo o que Amanda diz que você sabe sobre liderança real. Rosa, ainda se ajustando a seu novo escritório e novo status,
o olhou com uma mistura de determinação e nervosismo. Senhor Nogueira, liderança real não é ter poder sobre outros. É ter poder para elevar outros. Me ensine, Augusto disse simplesmente. E assim começou uma educação que valia mais que todos os títulos universitários e mestrados em negócios que o dinheiro podia comprar. Uma educação sobre humanidade, humildade e a responsabilidade que vem com o privilégio real. Pela primeira vez em décadas, Augusto Nogueira estava aprendendo as lições que realmente importavam. E descobrindo que o verdadeiro crescimento não vinha de acumular mais, mas de se tornar mais. Não de ter mais poder, mas de usar o poder que se tem para elevar outros. 6 semanas depois do encontro que havia mudado tudo, Augusto Nogueira se encontrou enfrentando algo que não havia antecipado. Uma rebelião silenciosa, mas determinada de parte de seu círculo social mais próximo. O exclusivo Clube Empresarial Copacabana, onde havia almoçado todas as sextas-feiras durante os últimos 15 anos, havia se convertido subitamente em território hostil. Augusto, precisamos conversar, declarou Fernando Carvalho, magnata do petróleo e um de seus parceiros de golfe mais antigos, enquanto se sentava pesadamente diante dele no salão privado do clube. Seus olhos tinham a dureza de alguém que havia vindo realizar uma intervenção. Claro, Fernando. Do que quer falar? Augusto respondeu, embora pudesse intuir perfeitamente para onde se dirigia a conversa. Do seu comportamento recente, estranho, Fernando começou, gesticulando com sua taça de vinho de R$2.000. A cidade inteira está falando. Dizem que está aprendendo idiomas em bibliotecas públicas, que promoveu uma faxineira a um cargo executivo, que está gastando milhões em bolsas para crianças pobres. Tudo isso é verdade. Augusto confirmou tranquilamente, continuando com seu almoço como se estivessem discutindo o clima. Você enlouqueceu? Interveio Sebastião Torres, herdeiro de um império farmacêutico, sua voz carregada de incredulidade. Uma faxineira como executiva? Você aprendendo em bibliotecas públicas com gente comum? Augusto sentiu uma pontada familiar de irritação, mas desta vez não era dirigida a quem o desafiava, mas às suas próprias atitudes passadas refletidas em seus antigos amigos. Rosa Duarte é mais inteligente e tem melhores habilidades de liderança que a maioria dos executivos que conheci. Augusto respondeu com calma. E sim, estou aprendendo mandarim e árabe com professores extraordinários que por acaso trabalham como taxistas e empregadas domésticas. Professores extraordinários que trabalham como taxistas? Fernando riu com crueldade. Augusto, você está perdendo completamente a noção da realidade. Essa gente não são professores de verdade. São fracassados que não conseguiram manter empregos em seus próprios países. A declaração atingiu Augusto como uma bofetada. Era exatamente o tipo de comentário que ele mesmo teria feito 6 semanas antes. E agora lhe parecia não só ignorante, mas cruelmente desumano. Fernando, o Dr. Ahmed tinha uma cátedra em literatura árabe na Universidade de Damasco antes que a guerra destruísse seu país. Augusto respondeu, sua voz adquirindo um tom que seus amigos raramente haviam escutado. A senhora Wang foi diretora do Departamento de Linguística em Beijing antes de imigrar para se reunir com sua família. Não são fracassados, são refugiados e imigrantes brilhantes que estão reconstruindo suas vidas. E desde quando isso te importa? Sebastião perguntou com desprezo evidente. Durante anos você zombou dessa mesma gente. O que mudou? Augusto considerou a pergunta cuidadosamente. O que havia mudado realmente? Era só o choque de ser humilhado por Amanda, ou havia sido algo mais profundo? Me dei conta de que estava vivendo numa bolha tão densa que havia perdido completamente de vista o que significa ser humano. Augusto respondeu honestamente. Me dei conta de que havia confundido sucesso financeiro com superioridade moral e que estava desperdiçando oportunidades de conhecer pessoas extraordinárias por preconceitos estúpidos. Isso é ridículo, interrompeu Ricardo Vasconcelos, magnate das telecomunicações, que havia chegado atrasado à conversa, mas havia escutado o suficiente para se atualizar. Augusto, todos sabemos que você está passando por algum tipo de crise. Talvez devesse considerar tirar umas férias, ver um psiquiatra. Não estou tendo uma crise. Augusto interrompeu firmemente. Pela primeira vez em décadas estou completamente são.
Vocês é que estão vivendo numa fantasia onde o dinheiro os faz pessoas melhores. O silêncio que seguiu foi tenso e hostil. Augusto podia ver que havia cruzado uma linha com seus antigos amigos, que haviam vindo esperando que reconhecesse seu erro e voltasse ao rebanho da arrogância compartilhada. Olha, Augusto! Fernando se inclinou para a frente, sua voz se tornando ameaçadora. Não sei que jogo você está jogando, mas está afetando todos nós. Os outros empresários estão começando a questionar nosso círculo. Estão se perguntando se todos nós nos tornamos moles. E isso te preocupa? Augusto perguntou com curiosidade genuína. Claro que me preocupa. Nosso poder vem de nos mantermos unidos, de apresentar uma frente unificada. Quando um de nós começa a agir como um ativista social, enfraquece todos. Augusto se deu conta de algo fundamental naquele momento. Seus antigos amigos não estavam preocupados com seu bem-estar mental ou seu sucesso empresarial. Estavam preocupados porque sua transformação ameaçava o sistema de privilégio do qual todos se beneficiavam. Sabem o que aprendi nestas 6 semanas? Augusto perguntou, se pondo de pé lentamente. Aprendi que o verdadeiro poder não vem da capacidade de excluir outros, mas da capacidade de elevá-los. Isso são bobagens progressistas, Sebastião cuspiu. O poder real vem da competição, da superioridade, de manter a concorrência para baixo. E como está funcionando isso para vocês? Augusto perguntou. São felizes? Se sentem realizados? Podem se olhar no espelho e se sentir orgulhosos de quem são como pessoas? As perguntas ficaram suspensas no ar como bombas esperando explodir. Augusto pôde ver nos rostos de seus antigos amigos que havia tocado algo desconfortável, algo que preferiam não examinar. A felicidade é um luxo, Ricardo respondeu defensivamente. Nós nos focamos no sucesso real. E o que é o sucesso real? Augusto pressionou. Números numa conta bancária? A capacidade de humilhar funcionários? Viver numa bolha onde nunca tem que confrontar sua própria humanidade? Você está falando como um idiota. Fernando se levantou bruscamente, claramente frustrado. Augusto, vamos te dar uma semana para reconsiderar esta fase. Depois disso, vai ter que escolher entre manter seu lugar neste círculo ou continuar com esta bobagem de justiça social. Não preciso de uma semana, Augusto respondeu imediatamente. Escolho continuar sendo uma pessoa decente. Se isso significa perder a aprovação de vocês, então que seja. O silêncio que seguiu foi absoluto. Durante 15 anos, estes homens haviam sido seu círculo social mais íntimo, seus validadores, seus cúmplices na arrogância mútua. Perder sua aprovação teria sido impensável 6 semanas antes. Bem, Fernando disse finalmente pegando sua jaqueta. Mas quando este experimento de bondade falhar, quando você se der conta de que o mundo real não funciona com abraços e aulas de idiomas, não venha a nós pedindo para te aceitarmos de volta. Não vou, Augusto prometeu, porque descobri algo que vocês aparentemente nunca experimentaram. Encontrei um círculo social baseado em respeito mútuo, crescimento pessoal e contribuição genuína ao bem-estar de outros. E acontece que é infinitamente mais satisfatório que este. Enquanto seus antigos amigos saíam do salão com expressões de desgosto, Augusto se sentiu estranhamente aliviado. Durante anos havia mantido essas amizades por hábito e conveniência social, sem se dar conta de quão tóxicas haviam sido para seu desenvolvimento como pessoa. Naquela mesma tarde, Augusto cumpriu com sua sessão semanal na biblioteca municipal. Enquanto praticava caracteres chineses com Amanda, lhe contou sobre sua confrontação com seus antigos amigos. Se sente mal por perder essas amizades? Amanda perguntou com curiosidade genuína. Surpreendentemente não, Augusto admitiu. Me sinto como se tivesse soltado um peso que estava carregando durante anos sem me dar conta. É normal, comentou Ahmed, que havia se juntado à sua sessão de estudos. Quando começamos a crescer como pessoas, às vezes temos que deixar para trás relacionamentos que já não nos servem. Mas você não se sente sozinho às vezes? Augusto perguntou. Sim, a senhora Wang interveio da mesa ao lado. Mas depois descobrimos que há um mundo inteiro de pessoas autênticas esperando para nos conhecer. Só que antes não podíamos vê-las porque estávamos rodeados de espelhos que refletiam nossa pior versão. As palavras ressoaram profundamente com Augusto.
Se deu conta de que havia estado rodeado de pessoas que refletiam e validavam suas piores qualidades, enquanto agora estava rodeado de pessoas que o inspiravam a ser melhor. Além disso, Amanda acrescentou com um sorriso: agora você tem amigos de verdade. Amigos que o valorizam por quem está tentando ser, não por quanto dinheiro tem. Augusto olhou ao redor da mesa de estudos. Amanda com sua sabedoria impossível, Ahmed com sua dignidade inabalável, a senhora Wang com sua paciência infinita, e se deu conta de que ela tinha razão. Havia ganhado algo muito mais valioso que o que havia perdido. Vocês têm razão, disse finalmente. E sabem qual é a melhor parte de tudo? O quê? Perguntaram em uníssono. Pela primeira vez em décadas, quando me olho no espelho, gosto da pessoa que vejo olhando de volta. Era a verdade mais simples e mais profunda que havia pronunciado em toda a sua vida. A transformação estava acontecendo de verdade, célula por célula, pensamento por pensamento, ação por ação. E embora houvesse perdido o respeito de seu antigo círculo social, havia ganhado algo infinitamente mais precioso: o respeito por si mesmo. Naquela noite, enquanto dirigia para casa, Augusto refletiu sobre o caminho extraordinário que havia percorrido. Havia começado como um tirano arrogante convencido de sua superioridade e estava se transformando em alguém que finalmente entendia que a verdadeira grandeza não vem de estar acima dos outros, mas de estar ao lado deles. A lição mais importante não havia vindo de livros de negócios ou consultores caros, mas de uma menina de 12 anos que teve a coragem de mostrar a um homem poderoso que ele havia estado medindo o sucesso com as métricas completamente erradas. Que a verdadeira riqueza não se acumula, se compartilha. Que a verdadeira inteligência não se impõe, se oferece. E que a verdadeira liderança não domina, mas serve. A transformação estava longe de estar completa, mas as bases haviam sido estabelecidas. E por primeira vez em sua vida adulta, Augusto Nogueira se sentia no caminho certo. Um ano depois do encontro que havia mudado tudo, Augusto Nogueira se encontrava parado no mesmo lugar onde havia começado sua transformação, a sala do 27º andar de sua torre corporativa. Mas já não era a mesma sala, assim como ele já não era o mesmo homem. As paredes de mármore negro haviam sido substituídas por janelas amplas que enchiam o espaço de luz natural. As obras de arte caras haviam dado lugar a fotografias dos beneficiários de seus programas educacionais, e onde antes havia uma mesa intimidante de mármore, agora havia uma mesa redonda de madeira, onde se reunia semanalmente com Rosa, Amanda e outros líderes da comunidade para planejar novas iniciativas. Esta manhã era especial. Havia convocado uma conferência de imprensa para anunciar algo que teria sido impensável um ano antes: a criação da Fundação Amanda Duarte para a Dignidade Humana, dotada com R$500 milhões, quase metade de sua fortuna pessoal, destinada a expandir programas educacionais por todo o Brasil. Senhor Nogueira, a voz profissional de Rosa o tirou de suas reflexões enquanto revisava os documentos finais da fundação. Os jornalistas chegaram. Também estão aqui os representantes das 20 universidades que se comprometeram a participar no programa nacional. Rosa Duarte havia se transformado tanto quanto Augusto durante estes meses. Já não usava o uniforme azul marinho de limpeza, mas ternos profissionais elegantes que refletiam sua nova posição como diretora executiva da fundação. Mas mais que sua aparência externa, o que havia mudado era sua postura. Já não caminhava com a cabeça baixa de quem espera ser invisível, mas com a confiança de alguém que sabe que suas ideias são valorizadas e respeitadas. E Amanda? Augusto perguntou, embora soubesse que ela nunca faltaria a um evento tão importante. Está no auditório revisando sua apresentação. Tem trabalhado nisso durante semanas. Rosa sorriu. Acho que vai surpreender todos. Enquanto caminhavam para o auditório, Augusto refletiu sobre o ano extraordinário que havia transcorrido. As mudanças não haviam sido só em sua vida pessoal, mas em toda a estrutura de sua empresa e seu impacto na comunidade. Nogueira Technologies havia sido reconhecida como a empresa mais inovadora em responsabilidade social corporativa do Brasil. A rotatividade de funcionários havia diminuído a praticamente zero. A produtividade havia aumentado 45%. E mais importante ainda,
havia se convertido no empregador mais desejado do país, não pelos salários altos, mas pela cultura de respeito e crescimento pessoal que havia cultivado. Senhor Nogueira, uma voz familiar o deteve no corredor. Era Maria Helena Rodrigues, a primeira bolsista que havia se formado do programa, que agora trabalhava como engenheira em sua empresa enquanto terminava um mestrado em administração pública. Maria Helena, que alegria vê-la aqui. Augusto a cumprimentou com afeto genuíno. Como vão seus estudos? Incrivelmente bem, obrigada ao senhor. Mas queria lhe contar algo antes da conferência. Maria Helena fez uma pausa claramente emocionada. Ontem recebi uma carta de minha irmã mais nova. Ela está no primeiro ano do ensino médio e me escreveu para dizer que quer ser como o senhor quando crescer. Augusto sentiu um nó na garganta. Como eu? Sim. Diz que quer ser alguém que usa seu sucesso para ajudar outros a ter sucesso. Também diz que o Senhor lhe ensinou que os ricos de verdade são os que enriquecem outros. A simplicidade profunda dessas palavras, filtradas através da perspectiva de uma adolescente, atingiu Augusto mais que qualquer reconhecimento corporativo que houvesse recebido. Se deu conta de que o verdadeiro indicador de sua transformação não eram os artigos de jornal ou os prêmios, mas o tipo de exemplo que estava dando à próxima geração. Quando entraram no auditório, Augusto ficou sem fôlego pelo que viu. Não era só a presença de jornalistas nacionais e internacionais, nem os representantes universitários de todo o país. Era a qualidade da audiência. Centenas de estudantes de programas educacionais, pais de famílias trabalhadoras, professores voluntários das bibliotecas, funcionários de sua empresa, refugiados e imigrantes que haviam encontrado novas oportunidades e líderes comunitários que haviam surgido do movimento que havia começado com uma simples lição de humildade. Dr. Ahmed. Augusto cumprimentou o refugiado sírio, que agora dirigia programas de idiomas em 18 bibliotecas da cidade. Como se sente vendo tudo isso? Como se estivesse presenciando o nascimento de algo que mudará o mundo. Ahmed respondeu com lágrimas nos olhos. Há um ano era um taxista com sonhos quebrados. Hoje sou coordenador de um programa que ensinou idiomas a mais de 2.000 pessoas. Isto é o que significa uma segunda chance real. E o senhor deu segundas chances a milhares de pessoas, interveio a senhora Wang, que havia desenvolvido um currículo de mandarim que agora se usava em universidades de 4 estados, incluindo a si mesmo. Augusto se deu conta da profunda verdade nessas palavras. Sua transformação havia sido essencialmente uma segunda chance para ser a pessoa que sempre havia tido o potencial de ser, mas que havia estado enterrada sob décadas de arrogância e desconexão emocional. Finalmente chegou o momento da conferência oficial. Augusto se dirigiu ao púlpito, mas antes de começar fez algo que surpreendeu todos. Convidou Amanda para se juntar a ele no palco. Amanda Duarte, agora com 13 anos, havia crescido não só fisicamente, mas em presença e autoridade moral. Usava um vestido azul marinho elegante, não caro, mas escolhido com o mesmo cuidado que caracterizava tudo o que fazia. Seus olhos tinham a mesma inteligência penetrante que havia desconcertado Augusto um ano antes, mas agora também tinham a confiança de alguém que havia visto suas ideias se transformarem em realidade tangível. Senhoras e senhores, Augusto começou, sua voz clara, mas carregada de emoção genuína. Há exatamente um ano me encontrava nesta mesma sala, convencido de que era um dos homens mais bem-sucedidos do Brasil. Tinha 2,8 bilhões de reais, o respeito baseado em medo de meus funcionários e a admiração invejosa de meus colegas. Também era, sem saber, um dos homens mais pobres e miseráveis do país. O auditório estava em silêncio absoluto, cada palavra ressoando com a autoridade da experiência vivida. Então, esta jovem extraordinária entrou em minha sala e me deu a lição mais importante de minha vida. Amanda Duarte me ensinou que havia estado confundindo sucesso financeiro com superioridade humana, que havia estado desperdiçando oportunidades de conhecer pessoas extraordinárias por preconceitos estúpidos e que havia estado usando meu privilégio para separar em vez de conectar, para humilhar em vez de elevar. Augusto olhou para Amanda, que lhe sorriu com encorajamento. Mas Amanda não só me humilhou, embora certamente eu merecesse.
Me ofereceu algo muito mais valioso. Me ofereceu a oportunidade de redenção. Me ensinou que nunca é tarde demais para mudar, que nunca é tarde demais para ser melhor, e que a transformação real requer não só reconhecer seus erros, mas tomar ações concretas para emendá-los. Durante este ano, tive o privilégio de aprender de uma comunidade extraordinária de educadores, estudantes, famílias trabalhadoras, refugiados e imigrantes que me mostraram o que significa realmente contribuir à sociedade. Aprendi que a educação é o grande equalizador, que o talento está distribuído uniformemente, mas as oportunidades não. E que quando investimos no potencial humano, os retornos superam qualquer investimento financeiro. Augusto fez uma pausa, permitindo que as palavras ressoassem no auditório cheio. Hoje anuncio a criação da Fundação Amanda Duarte para a Dignidade Humana, dotada com R$500 milhões, destinada a expandir programas educacionais inclusivos por todo o Brasil. Mas mais importante que o dinheiro é a filosofia por trás desta fundação. A crença de que cada pessoa, não importa onde nasceu ou quanto dinheiro tem seus pais, merece a oportunidade de desenvolver seu potencial completamente. A ovação que seguiu foi imediata e sustentada, mas Augusto levantou a mão para continuar. No entanto, não quero que esta conferência seja sobre mim ou meu dinheiro. Quero que seja sobre as pessoas que realmente tornaram possível esta transformação. Quero que escutem Amanda Duarte, que aos 13 anos entende sobre liderança, dignidade humana e justiça social, mais que a maioria dos adultos que conheço. Augusto se afastou do microfone e gesticulou para Amanda, que se aproximou com a mesma confiança tranquila que havia demonstrado durante seu primeiro encontro. Obrigada, Sr. Nogueira. Amanda começou, sua voz clara e firme ressoando por todo o auditório. Há um ano, quando entrei em sua sala pela primeira vez, não estava tentando mudar o mundo. Só estava tentando defender a dignidade de minha mãe e demonstrar que o valor de uma pessoa não se determina por seu trabalho ou sua conta bancária. Mas o que aprendi durante este ano é que as mudanças individuais podem criar ondas que transformam comunidades inteiras. Quando uma pessoa decide ver a humanidade nos outros, quando decide usar seu privilégio para criar oportunidades em vez de barreiras, quando decide que o sucesso real se mede por quanto elevamos outros, essa decisão individual pode mudar milhares de vidas. Amanda olhou ao redor do auditório, fazendo contato visual com estudantes, pais, professores. Os programas que estamos anunciando hoje não são só sobre educação, são sobre dignidade. São sobre a crença fundamental de que cada criança, cada jovem, cada adulto merece a oportunidade de alcançar seu potencial. São sobre criar uma sociedade onde seu CEP não determina seu destino, onde o trabalho de seus pais não limita seus sonhos, onde a curiosidade e o esforço são recompensados, não importa sua origem. Quando Amanda terminou sua apresentação, a ovação foi diferente de qualquer coisa que Augusto houvesse escutado antes. Não era só aplauso. Era o som da esperança coletiva, do reconhecimento de que a mudança real era possível, da compreensão de que estavam presenciando o nascimento de algo transformador. Depois da conferência, enquanto a multidão se dispersava, Augusto se encontrou a sós com Amanda e Rosa na sala transformada. Como se sente? Rosa perguntou, gesticulando para as janelas que agora mostravam uma cidade onde centenas de jovens tinham novas oportunidades, graças aos programas que haviam criado. Me sinto como se finalmente houvesse encontrado para que foi feita a minha vida. Augusto respondeu honestamente. Não para acumular riqueza pessoal, mas para distribuir oportunidades. Não para demonstrar superioridade, mas para reconhecer e nutrir a grandeza nos outros. E não sente falta de sua vida anterior? Amanda perguntou com curiosidade genuína. Sabe o que sinto falta de minha vida anterior? Nada. Absolutamente nada, Augusto respondeu. Porque me dou conta agora de que essa vida anterior não era realmente viver. Era simplesmente existir numa bolha de privilégio que me separava de tudo o que faz a vida valer a pena. Conexões humanas reais, propósito transcendente, a satisfação de contribuir ao bem-estar de outros. Além disso, acrescentou com um sorriso. Acontece que ajudar outros é a atividade mais egoisticamente satisfatória que existe. Cada vez que vejo um estudante se formar,
Cada vez que vejo uma família quebrar ciclos de pobreza educativa, cada vez que vejo um refugiado encontrar nova esperança, experimento uma alegria que nenhuma transação financeira jamais me havia dado. Enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, os três ficaram em silêncio durante um momento, refletindo sobre o ano extraordinário que haviam compartilhado e os anos de impacto que viriam. Sabem qual é a coisa mais incrível de tudo isso? Augusto finalmente quebrou o silêncio. O quê? Perguntaram Amanda e Rosa em uníssono. Que isto é só o começo. Os 500 milhões de reais da fundação vão tocar diretamente as vidas de pelo menos 50 mil estudantes nos próximos 5 anos. Mas esses estudantes vão tocar as vidas de outros, que vão tocar as vidas de outros. O impacto vai se multiplicar exponencialmente durante décadas. É como jogar uma pedra num lago, Amanda observou. As ondas seguem se estendendo muito depois que a pedra desapareceu. Exato. E a pedra original foi uma menina de 12 anos que teve a coragem de confrontar um homem poderoso com a verdade. Augusto respondeu. Amanda, você não só mudou minha vida, mudou o curso de milhares de vidas que nem sequer conhece ainda. Enquanto saíam da sala naquela noite, Augusto sabia que havia encontrado algo que todo seu dinheiro anterior nunca havia podido comprar. Um legado que perduraria muito mais além de sua própria vida. Uma contribuição ao mundo que se mediria não em ganhos financeiros, mas em oportunidades criadas, em sonhos realizados, em ciclos de injustiça quebrados. A transformação estava completa, mas o impacto apenas começava. E tudo havia começado com uma simples lição sobre dignidade humana, ensinada por uma menina extraordinária que havia visto mais além das aparências para reconhecer o potencial de bondade que existe em cada coração humano. Fim da história.